Os lustres da sala de jantar dos meus pais lançavam um brilho acolhedor sobre a mesa de mogno que estava na família havia 3 gerações. As taças de cristal refletiam a luz, projetando arco-íris sobre a toalha branca que minha mãe passará por horas até deixá-la impecável. O ambiente parecia saído de uma revista de decoração sobre jantares de fim de ano elegantes, exatamente a imagem que meus pais sempre se esforçaram para manter. A ceia de Natal deveria ser uma celebração. Toda a família estava reunida pela primeira vez em 2 anos, meus pais, meu irmão mais velho Marcos com sua esposa Jennifer, minha irmã caçula Ashley com o noivo David e eu. A mesa estava repleta de pratos tradicionais, presunto caramelizado com mel, peru assado, purê de batatas com manteiga de verdade, caçarola de vagem e o famoso molho de cranberry da minha mãe, que levava 3 dias para ficar pronto. Mas, por trás da atmosfera festiva, eu sentia a tensão que vinha se acumulando há meses. Ele não acreditava em sutilezas ou abordagens diplomáticas quando achava que alguém precisava ouvir uma verdade desconfortável. Sua decisão de jogar fora tudo que construímos para você, disse ele, a voz carregando aquela firmeza que havia intimidado concorrentes de negócios e membros da família por décadas, sua escolha de abandonar uma carreira promissora em advocacia corporativa para perseguir algum sonho ridículo sobre trabalho em ONGs. Coloquei o garfo na mesa cuidadosamente, tentando manter a compostura. Eu não abandonei nada, pai. Apenas mudei de carreira para algo que se alinha com meus valores e interesses. Valores? Marcos zombou do outro lado da mesa. Desde quando irresponsabilidade financeira é um valor? Meu irmão sempre fora o filho perfeito, MBA em Harvard, bem-sucedido banqueiro de investimentos, casado com a filha de outra família de negócios influente. Seguiu cada passo que meus pais traçaram para ele, e não conseguia entender por que eu escolheria um caminho diferente. Helena, querida, disse minha mãe, com aquela doçura falsa que usava sempre que estava prestes a soltar uma observação particularmente cortante. Apoiamos sua fase de voluntariado, mas não acha que já é hora de ser realista quanto ao seu futuro? Fase de voluntariado, repeti, sentindo a irritação subir, apesar dos esforços para manter a calma. Trabalhar naquela organização de assistência jurídica, interveio Ashley. Quero dizer, é bom que você queira ajudar as pessoas, mas não dá para construir uma vida de verdade com esse tipo de salário. Minha irmã mais nova sempre se esforçava para se alinhar com qualquer posição que garantisse mais aprovação dos nossos pais. Ela havia escolhido uma carreira segura em marketing na empresa de um amigo da família e estava planejando um casamento que custaria mais do que a maioria das pessoas ganha em 2 anos. Na verdade, respondi, não trabalho mais naquela organização de assistência jurídica. A mesa ficou em silêncio. Aquela era uma novidade para todos eles. O que você quer dizer? Perguntou meu pai, a voz assumindo um tom suspeito. Tomei um gole do meu vinho, um Cabernet caro que meu pai havia escolhido de sua coleção pessoal, e sorri. Comecei meu próprio escritório há 3 meses, acostando a advocacia. Nós nos especializamos em direitos civis e casos de justiça social. A reação foi imediata e explosiva. Você começou seu próprio escritório, minha mãe exclamou. Sem nos consultar, sem pedir nossa opinião ou orientação. Você usou o nome da família, exigiu Marcos. Para algum escritório jurídico cheio de boas intenções. Helena, esse é exatamente o tipo de decisão impulsiva que nos preocupava, disse Ashley, balançando a cabeça em desaprovação. O rosto do meu pai tinha ficado de um vermelho alarmante. Você não tinha o direito de usar o nome Costano para essa sua prática jurídica amadora. Nossa família tem uma reputação nesta comunidade, e não vou permitir que você a prejudique com seu ativismo equivocado. Ativismo equivocado, repeti, sentindo minha compostura cuidadosamente mantida começar a se quebrar. É assim que vocês chamam lutar pelos direitos das pessoas? Eu chamo de idealismo ingênuo que vai destruir qualquer chance que você tenha de ter uma carreira jurídica séria. Meu pai rebateu, você tem ideia de quanto dinheiro e influência investir na sua educação e no seu desenvolvimento profissional? Faculdade de Direito, estágios, contatos, tudo desperdiçado para que você possa se achar salvadora de pessoas que não conseguem pagar suas contas. Jennifer, que raramente se manifestava durante discussões familiares, pigarreou diplomaticamente. Talvez Helena só precise de um tempo para colocar isso para fora do sistema. Ela sempre poderia voltar à advocacia corporativa depois. Não haverá um depois, disse meu pai firmemente. Não se ela continuar nesse caminho.
Helena, estou dando uma chance para você acabar com essa loucura. Feche esse chamado escritório, peça desculpas aos sócios da Morrison e Associates por sair sem aviso adequado, e podemos fingir que todo esse episódio nunca aconteceu. Olhei para ele, incrédula. Você quer que eu feche meu escritório de advocacia e volte a defender interesses corporativos? Quero que você cresça e aceite suas responsabilidades como membro desta família, respondeu ele, friamente. E se eu não fizer isso? Meu pai recostou-se na cadeira, a expressão endurecendo naquele olhar que havia intimidado inúmeros adversários de negócios ao longo dos anos. Então você será deserdada. Com efeito imediato. Nada mais de dinheiro da família, nada mais de fundo fiduciário, nada mais de rede de segurança. Quer brincar de guerreira da justiça social? Faça isso sem nosso apoio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos e Ashley trocaram olhares triunfantes. Eles sempre ressentiram o fato de meu fundo fiduciário ser um pouco maior que o deles, consequência de eu ser a primeira neta e, portanto, a beneficiária de contribuições adicionais de nossos avós. Robert, disse minha mãe suavemente, embora o tom sugerisse total apoio ao ultimato, não acha isso um pouco extremo? De jeito nenhum, respondeu meu pai. Helena precisa aprender que ações têm consequências. Se ela quer rejeitar tudo que esta família representa, então pode fazer isso sem se beneficiar de tudo que construímos. Marcos agora sorri abertamente. Talvez isso finalmente ensine ela um pouco de responsabilidade financeira. Ashley assentiu entusiasmada. Quer dizer, não é como se ela pudesse realmente viver com esse seu pequeno escritório de advocacia sem fins lucrativos. Ela vai voltar à realidade cedo ou tarde. Olhei ao redor da mesa, para minha família, as pessoas que supostamente deveriam me amar e apoiar incondicionalmente, e senti algo frio e pesado se instalar no meu peito. Eles não estavam apenas discordando da minha escolha de carreira. Estavam ativamente tentando sabotá-la, forçando-me de volta ao molde que haviam criado para mim. Então, exigiu meu pai, o que vai ser? Você vai agir como adulto ou preciso chamar meu advogado amanhã cedo? Bebi calmamente um gole do meu vinho e sorri. Cheque sua conta bancária, pai. O pedido pegou completamente desprevenido. O quê? Minha conta bancária. Repito, cheque o saldo. A expressão do meu pai mudou de confusão para irritação. Helena, não é hora de brincadeiras. Não estou brincando, disse serenamente. Falo sério. Confira sua conta. A principal conta operacional da Costanos Development. Algo no meu tom deve tê-lo convencido, porque ele pegou o celular visivelmente irritado. O resto da família observava enquanto ele acessava o aplicativo do banco, provavelmente esperando encontrar alguma pequena discrepância que eu de alguma forma havia descoberto. O que ele encontrou, no entanto, fez seu rosto ficar completamente branco. Isso é impossível, sussurrou, encarando a tela do celular. Como assim impossível? Exigiu Marcos, inclinando-se para ver o aparelho. As mãos do meu pai tremiam enquanto mostrava a tela para minha mãe. A respiração rápida dela foi audível do outro lado da mesa. O saldo da conta está zerado, disse ela, em um tom mal acima de um sussurro. Como assim zerado? Perguntou Ashley, a voz subindo em pânico. Coloquei minha taça de vinho na mesa e sorri diante de seus rostos chocados. Quero dizer exatamente o que disse. A principal conta operacional da Cassianos Development, aquela que mantém o capital de giro, reservas para folha de pagamento e fundos operacionais, agora tem saldo de $0, zero absoluto. O caos que se seguiu na mesa foi imediato e avassalador. Marcos exigia ver o celular. Ashley fazia perguntas rápidas, aflita, tentando entender o que isso significava para as finanças da família. Jennifer sugeria ligar imediatamente para o banco para relatar uma possível fraude. Enquanto isso, meu pai ligava freneticamente outros aplicativos bancários, checando contas de investimento e reservas da empresa. A cada tela que ele abria, seu rosto ficava mais pálido. Helena, disse minha mãe, a voz tensa, com um pânico mal contido, o que você fez? Não fiz nada ilegal, garantia ela. Eu simplesmente exerci a procuração financeira que meu pai me concedeu 6 meses atrás, quando foi hospitalizado após seu ataque cardíaco. A memória daquela semana aterrorizante em março veio à tona. Meu pai havia sido levado às pressas ao hospital com o que os médicos inicialmente suspeitaram ser um ataque cardíaco massivo.
Enquanto ele estava inconsciente na UTI, minha mãe ficou sobrecarregada tentando gerenciar tanto os cuidados médicos quanto as decisões urgentes de negócios que não podiam esperar sua recuperação. Fui eu quem assumiu a responsabilidade. Tirei licença do meu trabalho na Morrison & Associates para lidar com os assuntos empresariais mais urgentes, trabalhando dias de 18 horas para manter a Costanos Development funcionando sem problemas. Coordenei com os gerentes de projeto, tratei das preocupações dos clientes e tomei decisões financeiras que mantiveram a empresa operacional durante a crise. Quando meu pai finalmente se recuperou o suficiente para lidar com questões legais, insistiu em formalizar o arranjo, me concedendo procuração sobre as contas da empresa. Caso algo assim aconteça de novo, preciso saber que alguém em quem confio pode manter a empresa funcionando, ele disse. Você deu a ela a procuração? Exigiu Marcos, virando-se para meu pai com fúria óbvia. Por que não me deu a mim? Porque você estava em Londres fechando aquele acordo de fusão, respondeu meu pai friamente. Helena foi quem manteve tudo funcionando. Ela conquistou minha confiança. Conquistou a sua confiança para roubar de nós, gritou Ashley. Eu não roubei nada, disse firme. Cada transação que fiz foi totalmente legal e dentro da autoridade que o pai me deu. Então, cadê o nosso dinheiro? Exigiu minha mãe. Peguei meu próprio celular e abri um documento que vinha preparando há meses. Os fundos foram redistribuídos de acordo com um plano abrangente de reestruturação financeira que desenvolvi e implementei nas últimas semanas. Entreguei o celular ao meu pai para que ele pudesse ver a planilha detalhada que eu havia criado. 40% dos ativos líquidos foram transferidos para um fundo fiduciário destinado a trabalhadores deslocados. Observei os rostos da minha família enquanto eles assimilavam as implicações. Essas são famílias que perderam seus empregos quando a Costanos Development demoliu moradias de baixa renda para construir condomínios de luxo. A mão da minha mãe voou até a garganta. Você deu nosso dinheiro a estranhos? 25% foram doados a organizações de assistência jurídica que prestam serviços a pessoas que não podem pagar representação legal tradicional, continuei. 15% foram alocados a projetos de restauração ambiental em comunidades onde as práticas de construção da Caxianos Development causaram danos ecológicos. Helena, pare, disse meu pai, a voz quase um sussurro. 10% foram usados para estabelecer a Coste Social Dulcis Fellowship, que fornecerá bolsas para jovens advogados que desejam trabalhar com direito de interesse público, terminei, chegando ao fim da lista. E os 10% restantes foram transferidos para minha conta empresarial para financiar a expansão da Costanos Legal Advocacy. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir o relógio de pêndulo no corredor marcando os segundos. O som dos carros passando na rua lá fora. Meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. Finalmente, Marcos encontrou a voz. Você roubou tudo. Pegou toda a fortuna da família e deu para suas causas pessoais. Eu redistribuí recursos que estavam sendo usados para perpetuar a desigualdade sistêmica. A Costanos Development fez sua fortuna deslocando famílias pobres e destruindo comunidades. Eu apenas garanti que parte desses lucros voltasse para as pessoas que foram prejudicadas. Você nos destruiu, sussurrou Ashley, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como pôde fazer isso com sua própria família? Olhei para minha irmã mais nova, a mulher que acabará de comemorar a ideia de eu ser cortada do dinheiro da família, e senti uma mistura de tristeza e satisfação. Querem saber como eu pude fazer isso? Perguntei calmamente. Pude porque, há 6 meses, quando meu pai estava deitado naquele leito de hospital, percebi que a riqueza da nossa família foi construída sobre uma base de exploração e dano. Cada condomínio de luxo que construímos significava uma dúzia de famílias perdendo suas moradias acessíveis. Cada empreendimento comercial significava que uma comunidade perdia seu espaço verde. Gesticulei pelo elegante salão de jantar, com seus móveis caros e obras de arte. Tudo isso foi pago tornando a vida de outras pessoas pior. E decidi que não poderia mais fazer parte disso. Meu pai encarava a planilha no meu celular, o rosto acinzentado pelo choque, talvez no início de uma compreensão. Helena, algumas dessas doações, o Fundo de Restauração Ambiental, o Fundo Fiduciário para Trabalhadores Deslocados, estão resolvendo problemas que nossa própria empresa criou. Exatamente, disse eu. Passei meses pesquisando cada grande projeto que a Costanos Development concluiu na última década.
calculei os custos sociais e ambientais das nossas práticas empresariais e, em seguida, aloquei fundos para começar a reparar os danos que causamos. Mas você nos quebrou, disse minha mãe, a voz oca de incredulidade. Eu liquidei apenas as reservas de caixa, corrigi. A empresa ainda possui imóveis substanciais e contratos em andamento que valem milhões. A Costanos Development não vai fechar. Apenas não pode continuar operando do jeito que vinha sendo. Abri outro documento no meu celular. Na verdade, desenvolvi um plano de negócios abrangente para a transição da empresa para práticas de desenvolvimento sustentável, projetos de habitação acessível, métodos de construção ecológicos, parcerias comunitárias que beneficiam, em vez de deslocar, os moradores locais. Marcos balançava a cabeça, incrédulo. Você é louca. Tem ideia de quanto dinheiro acabou de jogar fora? Poderíamos ter ficado garantidos para a vida inteira. Já estávamos garantidos para a vida inteira, apontei. E nossos filhos e netos também. A questão é se queríamos essa segurança às custas dos direitos humanos básicos de outras pessoas. David, noivo de Ashley, finalmente se manifestou. Ele estivera em silêncio durante toda a confrontação, mas agora parecia pálido e abalado. Ashley, talvez devêssemos adiar o casamento. Se sua família está passando por dificuldades financeiras. Não estamos passando por dificuldades financeiras, Ashley interrompeu. Helena só realocou temporariamente algum dinheiro. Papai vai resolver isso. Ele vai devolver nosso dinheiro. Mas meu pai ainda estudava a planilha, e sua expressão era mais pensativa do que irritada. Helena, esse fundo fiduciário para trabalhadores deslocados, como ele funciona? Ele oferece assistência habitacional temporária, treinamento profissional e pequenos empréstimos para famílias forçadas a se relocarem devido a projetos de desenvolvimento, expliquei. O objetivo é ajudá-las a reconstruir suas vidas e encontrar moradia estável que possam pagar. E há também o Fundo de Restauração Ambiental, remediação do solo, plantio de árvores, criação de hortas comunitárias e áreas verdes em bairros onde projetos de desenvolvimento eliminaram áreas naturais. Além disso, financiamento para instalações de energia renovável em habitações de baixa renda. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ergueu os olhos para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes, algo que poderia ser orgulho misturado com arrependimento. Há quanto tempo você está planejando isso? Perguntou. Desde o dia em que você me deu a procuração, admita, comecei a pesquisar o impacto da nossa empresa e percebi que tinha uma oportunidade de fazer algo significativo com a riqueza que havia sido construída causando danos. Você planejou toda essa confrontação, acusou minha mãe. Sabia que tentaríamos pressioná-la sobre sua escolha de carreira. Eu esperava que vocês não o fizessem, disse honestamente. Eu esperava que, quando contasse sobre abrir meu próprio escritório, vocês se orgulhassem de eu estar usando meu diploma de direito para ajudar as pessoas. Mas quando ameaçaram me deserdar por escolher justiça social em vez de lucros corporativos, bem, parecia o momento perfeito para mostrar que o dinheiro de vocês não tinha o poder sobre mim que pensavam ter. O resto da ceia de Natal passou em uma névoa de conversas chocadas, acusações raivosas e uma aceitação gradual da nova realidade. Marcos e Ashley continuaram furiosos, convencidos de que eu havia cometido algum tipo de traição imperdoável. Minha mãe alternava entre horror pela perda financeira e uma admiração relutante pela amplitude do que eu havia conquistado. Mas meu pai me surpreendeu. Quando a noite começou a se encerrar e as pessoas começaram a pegar seus casacos para sair, ele me chamou para uma conversa privada em seu escritório. Helena, disse ele, acomodando-se na poltrona de couro atrás da mesa. Preciso entender uma coisa. Quando você fez essas doações, essas transferências, você estava tentando destruir a segurança financeira da nossa família? Não, pai, respondi honestamente. Eu estava tentando transformar aquilo em algo do qual pudesse me orgulhar. Ele assentiu lentamente. O plano de negócios que você mencionou para a transição da empresa para práticas sustentáveis, quão detalhado ele é? Peguei meu tablet e mostrei a ele a proposta abrangente em que vinha trabalhando há meses, 64 páginas, análise de mercado, projeções financeiras, estudos de caso de empresas de desenvolvimento sustentável bem-sucedidas, parcerias propostas com organizações comunitárias. Meu pai passou a próxima hora lendo meu plano de negócios, fazendo perguntas detalhadas sobre custos, prazos e possíveis desafios.
Suas perguntas eram precisas e bem informadas, o mesmo tipo de análise que ele sempre fazia ao avaliar novas oportunidades de negócios. Isso realmente pode funcionar, disse ele, finalmente levantando os olhos do tablet com algo próximo de admiração. As margens de lucro seriam menores inicialmente, mas a sustentabilidade a longo prazo e o reconhecimento da comunidade poderiam torná-lo mais lucrativo do que nosso modelo atual. É o que minha pesquisa indica, concordei. E você trabalhou nisso sozinha, enquanto gerenciava sua carreira jurídica e começava seu próprio escritório. Eu tive a ajuda de alguns consultores, admiti, especialistas em planejamento urbano, cientistas ambientais, organizadores comunitários, pessoas que entendem como construir empreendimentos que fortalecem comunidades em vez de destruí-las. Meu pai recostou-se na cadeira, me estudando com uma expressão que eu não consegui decifrar completamente. Helena, o que você fez hoje à noite, pegando nosso dinheiro e redistribuindo sem permissão, isso foi roubo. Você sabe disso, não sabe? Foi redistribuição de riqueza que havia sido acumulada por meio de práticas empresariais prejudiciais, corrigi. E eu tinha autoridade legal para fazer essas transferências. Legalmente? Sim. Eticamente? Ele fez uma pausa, refletindo. Eticamente, você estava usando o dinheiro da nossa família para resolver problemas que o negócio da nossa família havia criado. Essa é uma forma de enxergar, respondi. Existe outra forma? Encarei-o diretamente. Você pode ver como sua filha usando a educação e as oportunidades que vocês me deram para se tornar alguém que luta pela justiça, em vez de perpetuar a desigualdade. O silêncio entre nós se estendeu por vários minutos. Finalmente, meu pai sorriu. Um sorriso verdadeiro, não aquela expressão forçada que ele havia mantido a noite inteira. Sua mãe vai precisar de tempo para se ajustar a essa nova realidade, disse ele. Marcos e Ashley, eles talvez nunca te perdoem. Eu sei. Mas, Helena, quero que você saiba uma coisa, o que você fez hoje à noite exigiu mais coragem e convicção do que qualquer coisa que eu já fiz nos negócios. Eu construí uma fortuna sendo mais inteligente e mais implacável que meus concorrentes. Você está tentando construir algo melhor do que uma fortuna. 3 meses depois, recebi uma ligação que não esperava. Helena, é o pai. Estive pensando naquele plano de negócios que você me mostrou. Gostaria de implementá-lo, a transição para práticas de desenvolvimento sustentável. Você estaria disposta a trabalhar comigo na reestruturação da Costanos Development? Eu estava sentada no meu novo escritório, um espaço pequeno, mas iluminado, em um prédio reformado que abrigava várias organizações sem fins lucrativos e defensores da justiça social. Pela minha janela, eu podia ver a horta comunitária que havia sido plantada com os fundos do projeto de restauração ambiental que eu havia estabelecido. Como consultora, quero dizer, como sócia, disse meu pai, 50-50 de participação. Você cuida da parte jurídica e das relações comunitárias. Eu cuido da construção e da gestão dos negócios. Construímos empreendimentos que ajudam as comunidades em vez de destruí-las. Pensei na oferta por um longo momento. E Marcos e Ashley? E a mamãe? Marcos começou sua própria empresa de investimentos. Na verdade, ele está indo muito bem sem o dinheiro da família. Acontece que seu irmão é mais inteligente do que imaginávamos. Ashley adiou o casamento, mas ela e David estão resolvendo as coisas. Ela está pensando em voltar a estudar planejamento urbano. E a mamãe, meu pai riu. Sua mãe se tornou a arrecadadora de fundos mais eficaz que o Displaced Worker Trust já teve. Descobrimos que ela tem talento para convencer pessoas ricas a doar para causas importantes. 6 meses após aquele jantar de Natal, eu estava no saguão do primeiro complexo de habitação acessível construído pela Nova Costanos Community Development. O prédio era bonito, eficiente em termos de energia, cercado por áreas verdes e projetado em parceria com as famílias que viveriam ali. Meu pai estava ao meu lado, parecendo mais orgulhoso do que eu jamais o havia visto. Sabe, disse ele, passei 30 anos construindo uma empresa que lucrava tornando a vida das pessoas pior. É bom poder construir algo que melhora a vida das pessoas. A placa na entrada dizia, Castanos Community Gardens Apartments, construído em parceria com a Morrison Street Neighborhood Association, dedicado ao princípio de que todos merecem um lar seguro, acessível, em uma comunidade próspera. Não era a herança que minha família havia planejado me deixar,
mas era o legado que eu tinha orgulho de levar adiante.